Senhoras e senhores, seja bem-vindo aí a mais um episódio do nosso Lidera Mais podcast, aqui dentro do canal da Notes TV, porque aqui nós crescemos juntos. Então, todos os dias, né, na verdade, toda semana nós recebemos aqui um convidado, onde nós falamos sobre liderança, sobre gestão, para que você possa impactar não só a sua empresa, a sua equipe, mas também dentro da sua própria vida. Então eu sempre falo, né? Aqui não é só um simplesmente podcast, é o conteúdos. São conteúdos, talvez você iria pagar caro, mas você está aqui tendo esse acesso. Então eu quero te convidar você a pegar papel e caneta nas mãos para que você possa aí anotar também. Eu vou falar aqui, eu vou trazer mais uma coisa aqui, Gabriel, que é um Dorflex. Que às vezes a gente vai falar tanta coisa que a sua cabeça vai explodir de conteúdo. Então também papel, caneta e um Dorflex. Nós sempre temos um pedido aqui também para você que ainda não é inscrito no nosso canal, você possa lá se inscrever, lá no nosso Instagram também, @clesioteodoro.oficial, para que você possa aí interagir, crescer quando se fala de liderança estratégica de pessoas. E hoje eu tenho um convidado aqui especial, né, Daniel Florencio. Nós vamos falar aqui sobre um assunto muito especial também. Eu não quero apresentá-lo, vou deixar que ele mesmo se apresente para você. Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio. Nós estamos hoje no 5º episódio, não é isso, Gabriel? No 5º episódio do Lidera Mais Podcast. Quero agradecer a você, Daniel, você ter disponibilizado o seu tempo. Eu falo que a maior moeda que nós temos não é real, não é o euro, não é o dólar. A maior moeda que nós temos é o tempo. Quero agradecer você por você ter separado esse seu tempo para poder estar aqui conosco, né, para honrar a mim com a sua presença, mas também para poder gerar conteúdo aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que irão nos acompanhar. Obrigado, Daniel. Que isso, Clécio. Seja bem-vindo. Daniel, seja bem-vindo. Quero então que você se apresente. Quem é o Daniel? Bom, antes de dizer quem é o Daniel, quero dizer que eu me sinto honrado e lisonjeado de estar aqui. Agradeço o convite. Quem é o Daniel? Essa é uma pergunta, já tem 47 anos que eu respondo, né? Que E a gente vai bacana. amadurecendo na resposta. Eu sou psicólogo e eu sempre falo o seguinte, eu sou psicólogo de formação, embora eu também esteja mudando a minha identidade, eu também tenho atuado como profissional psicólogo clínico. Ah, é? Que legal. Eu depois de... Vou contar a história e vai Isso. fazer sentido. Então, eu sou psicólogo, fui fazer faculdade depois de ter começado a faculdade de psicologia, depois de ter começado 2 outros cursos que eu não me identifiquei. Terminei o 2º grau com 17 anos, muito novo. Aí fui fazer ciências da computação, não me identifiquei. Fiquei 1 ano de ciências da computação. Como a maioria dos estudantes comuns, tomei pau em cálculo. Tomei pau em Cálculo, né? cálculo, fiz novamente, fui aprovado e depois decidi, não, isso aqui não é o meu mundo. Comecei um outro curso, que foi filosofia, fiz quase 1 ano de filosofia, aí achei o contrário, muito distante, né, da realidade das pessoas. Comecei a olhar, opa, o que que mexe comigo? Gente. Legal. Se é gente, então vou fazer psicologia. Então entrei na Católica, me formei na Católica, pela primeira turma de psicologia da Universidade Católica aqui de Que Brasília, legal. que é um orgulho também, porque foi uma turma Sim, sim. muito exigida. Então isso fez com que Precisava ali da aprovação, né? nós seríamos uns dos responsáveis também pelo sucesso do curso. Então os professores pegaram pesado, mas eu agradeço a eles, sabe? Porque foram professores que também nos desenvolveram enquanto pessoas, enquanto profissionais e exigiram sabendo que a gente daria conta. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado da liderança. Foi o que eu Perfeito. também vivi na faculdade. O líder exige aquilo que ele sabe que você Tem dá a conta. capacidade, né? Fui fazendo curso de psicologia e, na realidade, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser psicólogo hospitalar. Eu queria trabalhar com as equipes de profissionais, equipes de médicos intensivistas, enfermeiros intensivistas, quem estava ali literalmente com estresse maior, lidando com o paciente, lidando com a família. Só que naquela época isso existia nos livros, né? O trabalho interdisciplinar ele ainda não existia na prática do mercado. E eu queria trabalhar com as equipes. Apesar de estar nos hospitais, eu não queria trabalhar com o paciente. Eu Entendi. queria olhar para a equipe, eu já tinha um olhar sobre o trabalho. Fui estagiar e descobri que aquilo só existia na teoria.
E enquanto eu estava estagiando no hospital, que aí eu tive que acabar estagiando como clínico, eu descobri a psicologia organizacional. Que bacana. Uma professora que foi uma referência para mim, Suzana Canês, que hoje é professora lá na UFA, na UFLA, na realidade, né? Universidade Federal... De Lavras? Não, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na realidade, legal. isso, perdi. E uma grande referência, e na primeira aula ela disse o seguinte: o homem é aquilo que faz. Eu pensei aquilo, se o homem é aquilo que faz e a gente trabalha, o trabalho tem um papel primordial e muito importante na nossa construção enquanto gente, Top, né? enquanto pessoa. O trabalho cria e nos ajuda a manter uma identidade. Tanto é que você fala assim, né? Daniel, se apresenta. Como é que eu me apresento? Eu sou psicólogo. Então a gente se apresenta para as pessoas falando da nossa profissão que marca um lugar no mundo. Como é que eu me coloco no mundo? Eu sou psicólogo, eu sou profissional de recursos humanos, eu sou mentor de novos profissionais, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou... Aí vamos pegar outras profissões também, né? Eu sou influencer, sou boleira, enfim, mas a nossa profissão é a forma como a gente se coloca no mundo. Eu olhei aquilo e achei o máximo. Opa, então eu quero fazer do trabalho o meu objeto de trabalho. E foi aí que eu fui para a psicologia organizacional e estou nela há literalmente 23 anos. Que bacana, Léo. Que bacana. Você descobriu, então, na psicologia organizacional. Foi lá que eu me descobri com essa possibilidade de trabalhar com as pessoas no trabalho delas. E aí, nisso, eu fui fazendo a minha carreira. Passei em empresas regionais daqui da cidade, passei em empresas nacionais, passei em empresas multinacionais, e em cada uma delas eu fui vivendo uma realidade diferente de trabalho. Desde empresas, vamos dizer, mais ortodoxas, procedimentais, até empresas com maior nível de autonomia, mais focada nas pessoas, dando mais ênfase à liderança e às boas práticas de gestão de pessoas. Cada um ali tendo a sua frente e tá tudo bem, né, Daniel? É porque tem a ver com a estratégia do negócio, né? Assim, veja, as pessoas falam muito da Google, porque lá no Google tem tal prática de recursos humanos e cuidado de gestão de pessoas, legal, mas lá faz sentido. Porque quando a gente vai falar de cuidado com as pessoas, o que a gente precisa olhar é qual o sentido daquela prática alinhado à estratégia da empresa e o negócio. Se faz sentido ou não, né? Porque Isso. talvez da cultura daquela empresa, no objetivo e estratégia daquela empresa, faz sentido eles ter aquela condução. Em outras não. Vamos lá, trabalho remoto. Trabalho remoto para um profissional de TI, um profissional de pessoas, um profissional que tem um trabalho, vamos dizer, administrativo, faz total sentido. Mas e o padeiro de quem a gente compra o pão? Não tem como, né? Exato. Mas então... O padeiro remoto. O padeiro remoto, como é que ele vai fazer? Tudo bem que tem quem faz o pão chegar em casa. Mas naquele negócio padaria, então não faz sentido. O trabalho é remoto, ele é presencial. E até porque também tem, além de negócios, tem pessoas que gostam do presencial. Seja o trabalhador ou seja o cliente. Porque o presencial envolve aquele relacionamento, né? As pessoas terem esse relacionamento interpessoal também, né? E o relacionamento ajuda a gente a vivenciar a cultura. Não que o remoto não permita. Ao mesmo tempo, o presencial também traz para a gente a possibilidade de você viver ali em loco, né? Imagina, a gente fala de cultura e pensa viagem, né? Você vai conhecer a cultura da Itália remotamente? Não tem como. Você vai lá e vive, né? Aí, ok. Depois que você vai, boa colocação, Daniel, se ambienta, entende a cultura, legal, você conheceu a cultura italiana, aí você volta cheio de histórias. Eu acho que o mesmo também pode ser no que diz respeito ao trabalho. Você vai, se ambienta num trabalho presencial, entende os relacionamentos, conhece as pessoas, mergulha na cultura e depois você pode ir pro remoto e você tem ali você bebeu na fonte da cultura, sabe? E quando se fala lá, como ele já tem esse conhecimento, ele consegue se conectar ao que está acontecendo, né? Sim. Ele não fica tão perdido.
dentro disso. Então, Daniel, quando você fala dessa sua trajetória, né, primeiro as indecisões, Uhum. as indecisões de carreira ali, de poder realmente tomar decisão, até realmente você se encontrar. A partir do momento quando você se encontrou, hoje, Daniel, qual é a sua função hoje? Como você está atuando? Como foi sua trajetória, Daniel, até você hoje ser superintendente de gestão de pessoas? Perfeito. Eu comecei num estágio numa consultoria aqui em Brasília, que não existe mais, uma consultoria pequenininha chamada Eficácia. E para cada uma das minhas histórias eu tenho muita gratidão por elas, Então, né? A Eficácia foi um lugar, um espaço muito atípico para um estagiário. Em que sentido? Eles tinham um cliente, que esse cliente era um hospital daqui da cidade, e esse hospital, ele pagava um pacote de 10 vagas para que a consultoria fizesse. Só que nesse hospital tinha uma rotatividade bem maior. A gente se conheceu no hospital, sim, a gente exato. sabe que em hospital a rotatividade é alta. Então esse cliente, ele tinha uma rotatividade maior do que 10 vagas por mês. E a consultoria fez um acerto, né, de serviço com eles. Olha, eu coloco um estagiário aqui dentro, sob a minha supervisão, e ele vai fazer todas as vagas que vocês tiverem. Então eu fui estagiar dentro de um hospital, né, dentro de um dos clientes dessa consultoria, e eu literalmente fazia recrutamento e seleção. Foi aí que eu comecei em recursos humanos ou outros nomes que hoje a gente dá, É, né? né? Tem vários nomes, Daniel. Capital humano, pessoas e É, cultura, gente em gestão, recursos humanos. Mas, por fim, o que diferencia um do outro é a prática e não só o os nome, né, termos, Clésio? né? Então, eu fiquei lá nesse hospital, estagiei, e lá eu tive uma prática muito bacana, porque lá tinha muita indicação. Imagina, isso em 2002, quando eu estagiei, os processos seletivos não eram tão comuns como a gente vive hoje, né? Todas as vagas passam por processo seletivo. Na época, não. 22 anos atrás, uma empresa pequena, com cerca de 300 colaboradores. Então, tinha muita indicação. Só que a percepção da diretoria é, se tem muita rotatividade, eu preciso olhar para os processos seletivos. Eu comecei a fazer processos seletivos e eu brinquei com os gestores, mas falando sério também, dizendo, olha, para cada indicado seu, eu quero que você avalie um indicado meu. Você topa? Toparam. E aí eles começaram a perceber que os profissionais que vinham frutos do processo seletivo e não só fruto da indicação, opa, tinha mais aderência às vagas e tinha menor rotatividade. E foi aí que eu construí uma relação de confiança com eles e fiquei nesse hospital por quase um ano fazendo o processo seletivo. De lá, eu foi quando eu terminei a faculdade, aquele período que a gente diz que é o limbo, né? Você termina a faculdade, não tem o conselho classista, não consegue trabalhar. E o meu primeiro emprego CLT foi numa empresa daqui de Brasília, a Mais TV, que foi a primeira TV por assinatura aqui da região. E era uma empresa de menor porte, porém muito consolidada, porque ela era uma joint venture com o grupo Abril de São Paulo. Então, era uma Legal. empresa daqui de Brasília, numa joint venture com um grupo hiperprocedimentalizado, com boas práticas, governança. E aí eu fui trabalhar no RH, que na época tinha todos os processos descritos, tinha recebido um prêmio de melhor RH aqui da região. E o meu primeiro trabalho lá foi fazer a descrição, a atualização da descrição de todos os cargos da empresa. E eu digo, sempre disse isso, né? A Verônica, que foi minha diretora lá, eu dizia, olha, você confiou bastante em mim. E ela falava, confiei porque eu olhei e vi que você dava conta. E aí foi mais um aprendizado. Eu literalmente entrevistei todos os gerentes, revisamos todas as descrições de cargo, e isso fez com que eu olhasse a empresa como um Como todo, todo, né? entendendo as atividades, as competências requeridas, e aí quando eu ia fazer processo seletivo, isso para mim estava ali muito fresco, rodando aqui como um pano de fundo bem bacana. Esse foi o aprendizado da Mais TV. Da Mais TV eu fui para o Correio Brasiliense. Correio Brasiliense eu fiz a cobertura de 2 licenças maternidades. Aqui em Brasília, na época, tinha 3 consultorias, todas as 3 têm o meu coração, não vou citar aqui para que ninguém fique enciumado, mas tinha 3 consultorias de recrutamento e seleção, sabe? E as boas vagas da cidade
estavam na mão daquelas consultorias. E todas elas prestavam serviço para Mais TV. E por questões éticas, e todas elas eram muito éticas, não podiam chamar profissionais da Mais TV. E aí eu tomei uma decisão. Poxa, eu estou aqui na Mais TV há quase 3 anos. Eu sei que não tem mais para onde eu crescer aqui nessa estrutura. Aí eu pedi demissão. Tendo pedido demissão, uma dessas consultorias me chamou para uma vaga temporária no Correio Brasiliense. E lá no Correio Brasiliense, isso em 2005, e o Correio também foi uma empresa que teve muitas boas práticas de gestão, o RH já atuava com modelo de consultoria interna, o famoso BP, o Business Partner. E lá o meu aprendizado foi esse, olhar RH dentro da estratégia da empresa como Business Partner. Eu atuava atendendo a diretoria financeira, a diretoria de redação, a Dired e a Surad, que era a superintendência de rádios. E como BP, o BP ele se envolvia em todos os processos do RH para aqueles clientes internos. Então, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Foi lá que eu comecei a trabalhar com orçamento de pessoal. O BP ele ia até a área no fim do ano para ajudar o gestor a definir quais os colaboradores que seriam promovidos, quem teria reajuste, né? Olhar bem consolidado ali, muito né? consolidado. Bem estratégico ali mesmo, né? Imagina, isso há 19 anos atrás. Bacana. Então foi uma empresa de ponta. E de lá eu fui tendo outras passagens, Clédio, que em cada uma delas eu tive aprendizados muito parrudos, muito fortes, sabe? Aprendizado sobre liderança, né? Você trabalhou comigo. O Dyer foi o meu primeiro posto de gerente de RH. E lá o desafio foi revisar a estrutura de RH, definir processos de RH, criar políticas de RH, internalizamos a folha, né? Esse foi o desafio que, inclusive, você foi contratado, que era internalizar a folha, implementar sistema. Então, em cada uma dessas empresas por onde eu passei, eu fui vivendo desafios que têm a ver com o RH prestar serviço para o negócio. E o que é prestar serviço para o negócio? É ser um RH estratégico. E assim, todo mundo tem sua história, né, Daniel? Sim. E eu vejo aí que dentro da sua história, uma e outras empresas, elas foram mais assim, você trabalhou mais para aprender para quem é o Daniel, ele é hoje. Sim. Né? Quem é o Daniel hoje? Então, dentro de tudo isso, você foi pegando as bibliotecas. Vamos falar, eu falo biblioteca. Uhum. Então, você pegou vários aprendizados que, se hoje eu for consultar o Daniel, ele é uma biblioteca ambulante. Gostei da metáfora. Entendeu? E assim, para a gente realmente poder desaguar, porque você falou no início sobre o trabalho, trabalhar no trabalho. Uhum. Eu acredito muito, Daniel. Então, assim, tem mais de 10 anos que a gente se conhece. Sim. Né? Eu não gosto, tanto é que a gente não se perdeu. Por isso a gente está aqui, né? Exato. Não nos perdemos contato, mas eu vejo muito isso, o lado do RH como um treinador. Então, tanto é que hoje a minha atuação, hoje eu trabalho mais essa questão de capacitação e treinamento. Porque eu lembro que qual foi a minha entrada no DAI? Antes tinha era a vaga de assistente. Isso. Só que era uma vaga para trabalhar, tipo, de meio-dia às 21, porque a gente tinha um horário Era ali. uma vaga de assistente de benefícios, porque a gente precisava estender e melhorar o horário de atendimento para o colaborador, porque o RH só trabalhava das 8 às 18 e era um hospital que funcionava 24 horas. Então era uma vaga para alguém que trabalhasse do meio, era das 2 de 1 às 9, justamente para atender melhor os colaboradores. Então, esse foi o processo que eu fui participar. Aí a primeira coisa que você falou, não, o horário é X até X. Quem não quiser aqui nem precisa participar do processo seletivo. Uhum. Na época, para mim, eu não posso nesse horário. Eu pensei assim, não, mas eu preciso que ele me conheça. Uhum. Fiquei lá. Tanto é que depois, acho que nem 2 meses ou 3 meses depois, surgiu a oportunidade para ser um cargo acima ainda de analista. O analista de DP. De DP, onde eu me ingressei ali e pude ali, né, trabalhar junto contigo. E o que eu vejo, né? Então, dentro dessa trajetória, onde você teve pessoas que te capacitaram, pessoas que não viram como Daniel era, mas como ele podia ser. Então, você fala da experiência que você teve lá, de fazer toda essa descrição de cargo.
E assim, todas as vezes eu já falei contigo também, eu me senti assim também. Uma coisa que as pessoas fizeram por você, acreditou em você, deram a oportunidade, como RH, como realmente gestor, eu senti que foi exatamente essa mesma coisa que você fez com o Clésio lá de De 2011. 2013 anos atrás. Isso, de poder o quê? Não, eu confio, a gente tem um projeto, vamos crescer, vamos desenvolver. Então, graças a Deus a gente teve esse. Porém, depois eu fui para outra jornada no Rio, Uhum. né, de poder. Por que que eu estou contando isso aqui, Daniel? Porque nós, como gestores de pessoas, muitas das vezes a gente vai acreditar em pessoas que não acreditam nela mesma, Sim, né? sim. Pessoas que têm um total potencial ali e ela exerce muito bem o cargo que ela está sendo proposta, mas ela desacredita nela mesma. Como nessa sua jornada de você ter olhado para essas pessoas assim e elas, poxa, tem um exímio potencial, mas a pessoa ela não é disciplinada, ela não acredita que ela pode. Como que na sua jornada, como que foi você descobrir pessoas assim, Daniel, e você realmente poder desenvolvê-la? Eu sou uma das pessoas. E quero honrar, já fiz isso em público, quero honrar de novo aqui a sua vida. E se Obrigado. por onde eu passo, eu falo, eu tenho um Clésio, né? Antes Daniel, eu tenho um Clésio posteriormente ao Daniel. Porque você foi sempre aberto comigo, Uhum. mostrando os pontos de melhoria. Eu nunca tinha recebido feedback. E você me mostrava os feedbacks para a gente pudesse. Então, eu não via o Daniel só como meu gerente, mas como meu parceiro de poder, o Clésio é isso, é isso. Quando eu falo de parceria, Daniel, é você vendo o meu melhor e poder desenvolver realmente dentro disso, né? Por saber de você como que foi a sua jornada realmente de poder desenvolver pessoas. Clésio, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, para mim faz muito sentido criar relações de confiança, né? Criar relações de De confiança. confiança, isso. Aliás, a Excelente. gente vai falando e lembrando, né, de autores que a gente lê, tem em contato, o Sim, Simon Sinek, né, exato. que fala Comece pelos Porquês, e um dos vídeos dele, ele fala do treinamento dos mariners americanos, né? E o treinamento é baseado no estabelecimento de confiança. Ou como diz o ditado, o que importa no fim das contas é com quem você vai para a guerra, né? Sim, Então, liderar e desenvolver pessoas tem a ver com a capacidade de estabelecer relações de confiança. Agora, óbvio, estabelecer relações, Clésio, não é só de quem lidera, é também de quem é liderado, né? sim, Você citou aí o desenvolvimento que você teve enquanto trabalhou comigo. Esse desenvolvimento só foi possível porque havia uma pessoa disposta a desenvolver outra e você estava disposto a ser desenvolvido, né? com Então o certeza. líder, agradeço o que você fala sobre mim, ao mesmo tempo eu Nossa vida. reconheço que é a menor parte, né? O que eu fiz foi encontrar uma pessoa disposta a aprender. Opa, então aqui a gente pode estabelecer uma relação de desenvolvimento. Tem Sim, uma profissional do mundo de RH, uma influencer que eu gosto muito, que é a Vânia Ferrari, e ela diz o seguinte: antes de ser um bom profissional técnico, seja uma pessoa de bom coração. E aí o que é exigido da liderança, embora pareça só romântico, né? Ah, um bom um coração, bom mas não é coração. isso. Mas é a capacidade de encontrar pessoas disponíveis para ter uma relação de confiança, em que ela se abra para o aprendizado e aí o trabalho ocorre. Tem essa fluência, né? Consegue fluir realmente. E quando você fala olhar o coração, eu tenho uma frase, eu falo muito sobre liderança humanizada, Uhum. que é exatamente isso. É você gerar essa confiança, gerar esse senso de pertencimento, onde as pessoas elas se sintam ali valorizadas a ponto de desabrochar. O que que é desabrochar? Ela realmente trazer de fora para dentro aquilo que ela tem de melhor. Então, o papel do líder realmente é esse líder jardineiro, né? Líder que Uhum. está ali, que vai desenvolvendo. E dentro dessa relação, a confiança também ela é construída, né, Daniel? A confiança não é algo que você olha a pessoa, bate e ocorre magicamente, e você confia. Não. A confiança, ela tem a ver com uma relação de troca equilibrada. Aliás, como toda relação na vida, sabe, Clésio? Mas vamos trazer isso para a liderança, né? Eu confio em você.
E aí você cumpre o seu papel na relação. Então você contribui com essa relação. No trabalho você traz a sua entrega. Opa, eu confiei e o Clésio fez o que foi esperado. Então agora eu posso confiar um pouco mais. E aí eu aumento o desafio. Opa, ele fez até aqui, tá valendo. Então, apoiando ele, ele dá conta de fazer mais. E aí você vai e coloca a tua contribuição na relação. Então, a relação de confiança, ela é construída com os envolvidos contribuindo com ela. E você falou também da ideia do desenvolver pessoas que nem acreditam nela, né? Exato. Eu acho que qual é o segredo do sucesso? Dar para esta pessoa a capacidade de se enxergar. Dá para essa pessoa a capacidade de ver o que ela tem potencial de realizar. Né? Você falou sobre o desabrochar, eu diria que o desabrochar tem a ver com levar uma pessoa ao seu pleno cumprimento, à sua plena potencialidade. Né? E, aliás, não é só potencialidade, mas a sua plena entrega. É aí que o líder age, identificando as pessoas que possuem potencial, que estão dispostas a passar por um processo de aprendizado e estão dispostas, inclusive, também a mudar até a própria percepção de si. Sim. Eu tenho sentado muito, assim, eu tenho vivido filmes, né? Às vezes eu sento para sentar com um empresário, eu lembro, poxa, passava nessas ruas para entregar currículo. E hoje sentando direto com os empresários para ir tomar decisões, falar sobre gestão e estratégia de pessoas. As maiores dificuldades hoje, final de semana, foi esse final de semana que eu estava em treinamento, então ali vários empresários. E cada um ali estava sentado numa mesa de hot seat. Então, cada um ali, eles falavam as dificuldades dele. Aí, na hora que foi a mim, foi: primeiro, todo mundo aqui é meu cliente. Todo mundo com dificuldade de desenvolver pessoas, de poder realmente levantar a liderança. Então, eu queria trazer aqui uma nova... Vamos colocar na mesa aqui um objetivo agora de poder ajudar essas pessoas que vão ver esse nosso episódio, Daniel. Dificuldade de fazer gestão de pessoas, porque às vezes nós temos quem são os empresários? Muitas das vezes são excelentes técnicos e cresceram, desenvolveram, hoje tem um faturamento bem legal, mas continua sendo técnico, ou seja, não tem aquele conhecimento sobre pessoas. Sim, eu até contribuiria com a tua visão de que, além de técnicos, eles são visionários. Então, eles são pessoas que literalmente enxergam mais para frente do que nós, inclusive, sim, né? Sim. Eles estão olhando para frente, eles são capazes de ver no negócio qual é a potencialidade daquele negócio. E aí você fala da dificuldade de gestão de pessoas, né? E hoje, qual é o papel que eu sempre... Quer dizer, não hoje, né? O que eu sempre acreditei sobre o papel do RH, da área de pessoas, da área de gente, da área de cultura? Fortalecer e desenvolver a liderança. Porque quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de um número muito grande de pessoas. Sim. E o RH não tem braço para tudo isso, né? Então, o RH, ele é a área que apoia o empresário, como você falou aí dos seus clientes, né? São pessoas que investiram, hoje tem, felizmente, um bom resultado e precisa manter esse negócio em crescimento. E ele precisa estar nesse espaço de olhar para a visão. Então, ele precisa trazer gente que vai auxiliá-lo a desenvolver pessoas para fazer crescer ainda mais o negócio. O desafio dessa área de gestão de pessoas é desenvolver a liderança. Porque é a liderança que vai fazer com que os colaboradores se desenvolvam. Tanto é que tem uma sigla nesse mundo de RH com vários nomes, e eu gosto muito dessa sigla, que é a sigla DHO. Sabe o que significa DHO? Desenvolvimento humano e organizacional. Primeiro a gente desenvolve gente, porque elas serão capazes de fazer desenvolver as empresas e as organizações. Então, o olhar para a liderança em uma empresa é garantir o futuro desta empresa. Porque essa liderança... Repete essa frase. Olhar para a liderança é fazer garantir o futuro da empresa. Vou pegar ela, Daniel. Pode usar. Por isso que eu pedi você para repetir, que eu vou fazer um corte aqui. Sem vamos problema. Explicar isso aqui. Sem problema. Porque, Daniel, eu quero pegar essa... desculpa te cortar, mas pegar isso aqui.
Porque muitas das vezes você também lá dentro, né, como gestor de RH, você acredito que muitas das vezes você levava isso, né, para os tomadores de decisões, nós Uhum. precisamos, mas muitos deles às vezes via como custo. Então também eu quero trabalhar esse lado com você. E você falou lá atrás, são pessoas que enxergam mais do que os outros. Isto. E às vezes ele vem para cá, não é possível que esse funcionário não está pensando nisso. Porque é tão óbvio para ele que ele tá enxergando lá no futuro, mas que aí ele tem um colaborador, um líder, às vezes, que não tem a mesma sinergia ali, ou não Uhum. foi desenvolvido para ele, e que ele acha estranho que essa pessoa não tenha visão igual a ele. Eu falo assim, realmente ele não vai ter, porque se ele tivesse, ele Ele não seria estaria no lugar desse dele, né? empresário. A liderança, ela é uma construção, Clésio. Por isso que eu sempre bato nessa tecla de que a gente precisa desenvolver a liderança. O líder não nasce pronto. É igual esse empresário, né? Os teus clientes. Veja, você falou, olha, ele olha o negócio, ele tem a visão, ele sabe onde ele quer chegar como empresário. E realmente ele vê tão à frente que é difícil, inclusive, muitas vezes, ele descer no chão de fábrica, ali na primeira linha de trabalho, e explicar isto. Por isso que ele precisa de uma boa liderança. Para que essa liderança seja capaz de usar um outro linguajar e explicar para as pessoas que estão ali no dia a dia. E que, via de regra, é isso que a literatura traz, né? Você tem um nível Sim. estratégico, você tem um nível tático, e o que é que faz o nível tático? O nível tático, que é onde está a liderança, é o nível tradutor. É quem entende o que o alto líder fala, pensa, cria para o futuro, entende e traduz isso para a linha de baixo. E por isso a importância de que essa liderança seja preparada. Lembrei agora o que eu ia falar sobre os teus clientes, né? Veja, eles são ótimos técnicos. E a mesma coisa ocorre na liderança. Quantos de nós já não se deparou com ótimos técnicos que foram promovidos a líderes? Sim, muitos, muitos. Em si, esse não é o problema. O problema é quando a gente sabe disso e a gente não age desenvolvendo a liderança. Então, se a empresa tomou uma decisão de transformar um bom técnico num líder, o que, que a gente precisa fazer? Capacitar esse líder, desenvolver esse líder, levá-lo à plena potencialidade. Nem todos poderão se manter num cargo de liderança. Mas qual é o papel? Primeiro a gente desenvolve, depois a gente olha para estas possibilidades. Opa, remanejar para uma área como um especialista, né? Fazer Sim. algumas mudanças na estrutura, mas primeiro a gente desenvolve, depois a gente toma a decisão. Então, o papel e o desafio do RH, do capital humano, da área de gente e gestão, pessoas e cultura, é desenvolver a liderança. Quem já trabalhou comigo, e eu acho que você vai lembrar do exemplo, eu sempre pergunto o seguinte: você tem filhos? Você tem Eu filho? tenho filho. Você permite que Já. seu irmão dê cascudo nele? Não, Por que não? eu sou o pai, é. Porque não se bate no filho alheio, né? Então, enquanto área de gestão de pessoas a gente faz? A gente treina a liderança para desenvolver os seus. Então, a gente desenvolve os líderes para desenvolver os liderados. Não é papel da área de recursos humanos, capital humano ou pessoas de cultura desenvolver os colaboradores. E aí isso frustra algumas Frustra. pessoas, né? Porque acham assim, mas a área de pessoas vai lá e desenvolve. Não. A área de pessoas, ela tem um duplo desafio. Desenvolver a liderança e desenhar processos de gestão de pessoas. E é isso que frustra alguns profissionais da área, porque eu digo o seguinte, olha, a área de gestão de pessoas não é uma área de gestão de pessoas. Ela é uma área de gestão de processos de gestão de pessoas. A gente Top. vai auxiliar a organização a desenhar as políticas, a desenhar os processos de gestão de pessoas. Como é que eu faço seleção? Como é que eu penso uma norma de reajuste? Como é que eu penso uma norma de promoção? Como é que eu penso uma norma de auxílio à capacitação? Então a gente olha o processo. Para quê? Para apoiar a liderança a fazer o que é papel dela, que é liderar e desenvolver as pessoas. Então, o desafio da área de gestão de pessoas é desenvolver liderança. E aí eu volto naquilo que você comentou que vai copiar.
Por isso a importância das empresas, sejam elas de todos os níveis, seja de médio, de pequeno ou de grande porte, ter uma área ou ter profissionais de gestão de pessoas que possam auxiliar a empresa a desenvolver a sua liderança. Aí a gente falou de gestão de pessoas. Vamos entrar agora, né? Beleza. Então, a gestão de pessoas, ele trabalha todo esse desenvolvimento. Então, Perfeito. uma vez o líder bem desenvolvido, uma vez o líder ele bem ali, alinhado com a visão e estratégia da empresa, ele tendo ferramentas, agora é a hora da implementação de uma cultura e Isso. fortalecimento dela. Então, como desenvolver isso, Daniel? Como colocar isso em prática e tirar do papel? Porque é uma repetição, é um empilhamento, concorda? Não é isso exatamente? Cultura é repetição e cultura é aquilo que a equipe faz quando o líder não está perto. Então, a Tá. cultura tem a ver com a coerência da liderança. Não adianta a gente ter políticas, processos e procedimentos que falam, por exemplo, que todos os processos seletivos têm que ser feitos primeiro internamente. Aí chega o gerente e diz: não, mas eu quero abrir o processo externo, eu não quero dar oportunidade para ninguém. Aí a gente vai lá e, opa, qual é a realidade da cultura? Não, a gente não dá oportunidade para todos. Então a cultura, ela tem a ver com coerência. Ela não tem a ver só com papel bonitinho lá na parede. Estampado na parede, né? Isso. Lá na empresa onde eu estou atualmente, a Memora, nós temos um painel muito bonito graficamente que tem todos os valores. E quando algum líder vem tratar algo comigo que vai de encontro, ou seja, vai contra e não vai ao encontro, eu falo com ele: vamos ali visitar o painel? Vamos ali olhar o painel? A nossa decisão tem que estar alinhada com os valores que a empresa exprime. E é assim que a gente vai fortalecer a nossa cultura. É assim que vai fazer com que a cultura mova a empresa e não seja só um papel. Cultura é repetição. E aí tem a velha história, né? Se você seguir um hábito por 20 dias, você consolida ele. Sim, sim. Eu vou dizer que Tem, um hábito cultural precisa ser repetido por, quer dizer, eu não, mas alguns teóricos falam que a cultura, ela muda de 5 em 5 anos. Então, você precisa exercitar esses hábitos entre 3 a 5 anos para ele consolidar uma cultura. Então, porque aí quando ele fala, então a gente pode falar, talvez esses 5 anos seria realmente essa mudança também de geração, né, Daniel? A Isto. dificuldade que é. Então, hoje, mais do que nunca, a gente está nesse conflito geracional. Tá difícil de recrutar gente, Daniel. Clésio, na realidade, assim, outro dia Você sempre foi, Daniel. é isso que eu vou dizer, sempre foi. Mas sabe qual é a diferença? Hoje, a nova geração diz coisas. Eu tenho um pouco mais de idade que você, mas eu digo que a nova geração diz coisas que talvez eu e a minha geração não teve coragem de dizer. Eu posso abrir só para só para Claro. sorrir que eu tava em Goiânia. Aí um cliente meu fazendo recrutamento de seleção, tal. Aí a recrutadora mandou um áudio, depois eu até compartilho contigo. Não, porque tava contratando um homem e iria trabalhar só com mulher. Uhum. Aí qual foi ali? O cara não voltou. Por quê? Aí ele falou: não, minha esposa não deixou. Não vai permitir. Não permitiu eu trabalhar só com mulher. Então só abri isso aqui só para descontrair um Sim. pouquinho. E existe esses fatos ainda, né? Existe. O recrutamento e seleção, a atração de pessoas, sem dúvida, hoje, ela passa por, vou dizer, uma crise. Que sentido de crise? De que hoje as pessoas se dão mais direito, e principalmente essa geração que entrou há pouco tempo, entrou nos últimos 5 anos no mercado de trabalho, ou que está entrando agora, é uma geração que traz com muito mais clareza os valores e só aceitam trabalhar numa empresa em que esses valores são praticados. Em que sentido? Óbvio, Clésio, que aqui a gente também precisa colocar um asterisco e é o que as pessoas falam de white people problem. Isso é problema de gente branca. Sim. Né? Em que sentido? Óbvio que para o profissional que está vindo da periferia e que busca um cargo operacional, isso é algo que infelizmente não chega para ele. Ele trabalha por necessidade. Agora, quando a gente está falando de trabalhos administrativos, de pessoas que tiveram a fortuna de ter uma boa formação e hoje tem um trabalho que é muito mais psíquico, que é muito mais subjetivo do que operacional, veja, essa geração, eles não aceitam mais
ficar noites e noites no trabalho, não ter uma hora limite para sair, não aceitam perder o fim de semana com a família, né? E a internet hoje está cheia de cortes de grandes pensadores da área falando isso. É uma geração que olha para a minha geração, inclusive, e diz, poxa, mas essa geração só soube trabalhar, tá burnoutada, e, no entanto, opa, eu não quero isso para minha vida, né? Sim. E até vou voltar lá no que eu comentei logo no início, que agora eu tenho atuado também como profissional clínico. Atuando com que tipo de pessoas? Profissionais que passaram por esgotamento no trabalho. Que justamente a minha geração é uma geração que achou que a vida se resumia ao trabalho e hoje descobre que a vida não se resume ao trabalho, se vê mais ou menos na minha idade, 40, 50 anos, e diz assim, mas eu não quero mais passar o resto da vida trabalhando com isso. Daniel, Diga. quando eu tenho esse assunto aqui, então eu quero colocar na mesa que eu costumo dizer que hoje, após a pandemia, as relações mudaram muito. As Totalmente. pessoas, traduzindo isso aqui, então essas pessoas aqui acreditavam que eu descansar depois, vou descansar depois que eu aposentar, vou viajar depois. Então, só que a pandemia veio falar que a vida, ela é um sopro. E que a vida é agora, porque eu ia te perguntar o seguinte, e quando é que esse depois chega, Tem gente, Clésio? ó, eu trabalhei lá no Rio com um rapaz que ele ia se aposentar esse ano. Aí, qual que era a ideia dele? Eu vou me aposentar, que eu vou mudar do Rio, vou comprar uma casa, depois eu vou descansar, depois eu vou comprar um carro, depois eu vou fazer isso. Aí, no ano que ele ia se aposentar, Daniel, faleceu. Infelizmente, o depois não O chegou. depois não chegou. E é isto que essa geração mais nova já traz com clareza. Como você falou, talvez certamente influenciado pelas reflexões que a pandemia Sim, com trouxe, de que certeza. o depois talvez não ocorra quando a gente está falando do mundo do trabalho, né? No sentido de que eu tenho que viver com a minha família hoje. Então eu preciso equilibrar essas relações de troca, né, com o trabalho, de que eu vou trabalhar limitado a um horário. Agora, tem uma coisa muito importante dessa geração, que eu acho que alguns autores não falam, é de que eles colocam esses limites de, olha, eu trabalho, vamos dizer aí no horário formal, 8 18, não aceito fazer hora extra. Agora eu vou te dizer, eu tenho uma turma de gente muito comprometida. Top. Gente ok, coloca isso como claro, pessoal. Eu faço faculdade, eu tenho filho, eu não quero perder a infância da minha filha, eu tenho duas profissionais na equipe que hoje eu lidero que fazem uma escolha por chegar mais cedo, 5 horas elas saem. E tá tudo bem. E tá tudo E entrega, combinado. né, Daniel? Tem E, o alinhamento de e expectativa todos os ali. dias, Clésio, elas vão embora. E eu não tenho um rabo de trabalho solto. Todos os dias, quando elas vão embora, 100% das atividades do dia estão feitas, estão entregues e estão comunicadas. Então a gente também precisa olhar para essa geração que coloca mais exigências no trabalho e também continua sendo, não que a minha geração fosse mais comprometida, não é isso, mas essa geração é tão comprometida quanto. E é uma geração que entrega. E é uma geração que também se sente mais livre para trabalhar por projetos. E aí talvez até Sim. seja uma questão muito típica dos seus clientes, que são empresas de pequeno e médio porte, Sim. que tem ainda aquela ideia de longa permanência nas empresas. Algum problema na longa permanência? Longe disso, não estou dizendo que não é bom. O que eu quero chamar a atenção é que esta nova geração, ela olha para o trabalho como um projeto com início, meio e fim. O Tem fim, um alvo ali, né? isso, eu entreguei o alvo, eu posso continuar naquela empresa, eu posso continuar naquele trabalho. A grande questão é que eu quero receber um novo desafio. Eu quero receber mais aprendizado. Eu quero olhar para um outro lugar no Everest para eu subir mais. Então, essa geração, ela traz com clareza aquilo que a minha geração e a geração dos meus pais não teve coragem de dizer. Aí a gente entra num outro conflito. Ou não, deixa eu colocar aqui, né? Quem tá já tem mais tempo no RH, ou esse geração baby boomer que essas pessoas são líderes, aí ele olha para essa nova geração, como ele não sabe lidar, ele vai falar que é uma geração de mimimi, é uma geração que não querem ter compromisso, mas na verdade é que
quem cuidava antes, agora também precisa de cuidado, que é a própria liderança. Então, tanto é Sim. que você está na clínica devido a isso. Mas eles também precisam dar um F5, né, Daniel? Precisam se atualizar, entender as necessidades do mercado. Entender, na verdade, a regra do jogo, ela está se atualizando. Isso, a regra do jogo está se atualizando e todos precisam. Não basta só a regra se atualizar. Quem Entendeu? está na Se liderança. você jogar igual jogava antes, você vai perder. Isso, exato, né? Eu acompanho um pouco futebol, mas hoje não é mais permitido carrinho, né? Não, Tem que ter o fair play, sim, não é sim, isso? E no mundo corporativo e no mundo da liderança, tem que ter o fair play. E qual é o fair play? O que você acabou de falar, o combinado. Estas profissionais, a gente tem combinado. Elas chegam mais cedo para estar mais cedo em casa. E tá tudo bem. E o combinado é, olha, se tiver alguma coisa, me comunica, me avisa. E todos os dias não tem nenhuma pendência no trabalho delas. E aí, eu acho que tem mais uma coisa importante para falar da distinção das gerações, que esse realmente é um tema que preocupa os RHs sim, e sim. preocupa os investidores, os Porque as empresários. pessoas não sabem como lidar, é Isso. tudo novo, né, Daniel? Que eu ia dizer, como lidar com isso, Clécio? Com comunicação. Top. Alinhamento de expectativa. Isso. Qual é a expectativa? Olha, eu, enquanto candidato, eu quero trabalhar de 8 às 18 e ter a minha qualidade de vida. Veja, ele não está dizendo que ele não pode fazer hora extra. Ele está dizendo que ele quer equilíbrio. Então, se às vezes for necessário e combinar, tá tudo bem. Excelente. Entende? Sim, Então, sim. se for Não combinado, sai caro pra ninguém. não sai caro. Reforço, a diferença dessa geração é que eles expressam mais os desejos. Eles expressam um olhar sobre a vida de ter qualidade, de acompanhar os filhos, de estar em casa num outro horário, de viver mais. Por isso essa mudança do termo de chefe para líder. Antigamente o chefe mandava. E as pessoas engoliam aquilo ali e iria falar. Agora, a liderança ela precisa ter desenvolver mais essa escutativa, né, Daniel? De entender realmente a necessidade das pessoas. E quando você traz para a mesa e coloca nesse alinhamento de expectativa, você também trabalha essa questão do senso de pertencimento e melhora o seu engajamento. Quanto mais eu sinto que eu faço parte, mais eu contribuo. E esse fazer parte é nisso, nos combinados. Olha, como é que eu posso fazer parte desse grupo? Eu posso fazer parte deste grupo das 7 às 17. É possível para você? Eu vou trazer o exemplo que você trouxe na mesa. Daniel, quando teve a seleção lá no hospital, eu queria trabalhar. Naquele horário, para mim, não dava. Exato, foi. E depois você foi trabalhar lá, não é? Sim, Teve um combinado. Inclusive, a gente teve, né? E vocês trabalharam na mesma equipe, o Franklin, que aquele horário para ele era é ótimo. ótimo, O Franklin excelente. entrava saía às 9, pela manhã ele ficava com o filho dele, que era recém-nascido, ele apoiava a mãe, que tinha se tornado viúva há pouco tempo. Então, o combinado vale para tudo. E faz com que. E o Franklin era super comprometido em trabalhar de 1 até às 9. Você era Sim, comprometido a trabalhar no seu horário de 8 às 18. E tudo isso era fruto de combinados. Então, sim. quando você combina, quando você envolve o outro na tomada de micro decisão do trabalho dele, você gera comprometimento. E assim, aí vem o papel da liderança nesse acompanhamento também, né, Daniel? Não basta só você delegar ali. Você precisa É, também fazer esse gerenciamento, você precisa fazer esse acompanhamento ali, fazer o follow-up, para poder realmente entender e realmente dar aquele feedback para o colaborador, né? delegar não é É delargar. largar. Já é Tem bem essa dito. máxima aí, né? Exato. Delegar é entregar o desafio, se colocar à disponibilidade do colaborador, porque na verdade o líder, o gestor, ele é um recurso do colaborador e não o contrário. Não é a equipe que é recurso do líder, porque isso deixa alguns líderes escandalizados e frustrados, que a equipe funciona sem o líder, mas o líder não Não funciona sem a funciona. equipe. Exato. Então, o líder ele é um recurso da equipe. Então, quando você delega, primeiro você combina um desafio, você combina um prazo, você se coloca à disposição para ser recurso daquele colaborador, caso ele tenha alguma dúvida, caso ele encontre uma dificuldade, seja técnica, caso ele encontre uma dificuldade relacional, porque o papel do líder
sobretudo também é se relacionar. Então o gestor vai entrar ali para realinhar o relacionamento que está impedindo alguma entrega e ele vai de tempos em tempos acompanhando isto, garantindo que a atividade está sendo realizada ao longo daquele tempo. E, ao mesmo tempo, também mantendo, vamos dizer, uma distância saudável. Acompanhar não é só focar. Não. Acompanhar é dar para você a confiança de que, Clésio, o fechamento da folha tem um calendário, né? A gente se conheceu, você trabalhava com folha. Exato. Então, a gente tinha um calendário mais apertado ali nos últimos 10 dias, né? Sim. Então, Clésio, o calendário ao longo do mês é esse. Olha, nos primeiros 10 dias, você vai estar olhando o que teve de erro da folha passada. Você já vai estar preparando formulários para coletar a informação. Os 10 dias do meio do mês ali é coletar informação com os gestores. É verificar se teve falta, é verificar quem fez as horas extras do período anterior, orientar os gestores a preencher os formulários necessários. Dia 20 você começa a processar a folha. Lá pelo dia 25 você tem que ter uma prévia, no dia 30 você tem que fechar a folha antes da gente encaminhar para o financeiro. Exato. Desenhamos um calendário, certo? Sim. Qual é o papel do líder? E acompanhando esse calendário. Clésio, pô, cara, hoje é dia 5, e aí, como é que foi? Daquilo que estava combinado, foi realizado, foi feito? Quais as suas dificuldades? E fazendo isso. Não é todo dia estar te questionando, te cobrando. Porque aí, na verdade, o recado que o líder está dando é que ele não confia. Quando ele faz microgerenciamento, eu costumo dizer que você fica igual um papagaio de pirata no ombro do colaborador. Pressão ali, né? E voltando aí ao desafio das gerações, esta geração também é uma geração que quer ser confiada. Não é uma geração que aceita o microgerenciamento. Esta geração, e foi um aprendizado que eu tive numa das últimas empresas onde eu passei, lá a gente dizia o seguinte, que era uma empresa regida por um fundo de investimento. E como que o fundo de investimento liderava e gerenciava essa empresa? O fundo de investimento dizia o seguinte, nós partimos daqui e queremos chegar aqui em 5, em 8 anos, com um crescimento de 35% do valor da empresa. Ele dava autonomia para que a alta liderança definisse o caminho, a estratégia. O que o fundo fazia era dizer, daqui 5 anos ali, né? A gente se encontra. Lógico, ele não delargava, ele acompanhava. Então a liderança também faz isso. A liderança diz, olha, a gente vai se encontrar às 3h30 aqui no Brasília Shopping. Se você vai de ônibus, se você vai chamar o Uber, se você vai a pé, se você vai pegar chuva, a escolha é sua. Mas o líder vai estar às 3h30 esperando lá no Brasília. Óbvio, ele vai pegar o celular e vai te ligar. E aí, Clésio, você tá agora... São 3h15, você tá onde no caminho? Tá precisando de uma ajuda? Liderar não é delargar. Delegar não é delargar. Delegar é confiar, acompanhar e garantir suporte necessário para que esse colaborador entregue o que você negociou com ele. E ao mesmo tempo, nesse meio tempo, você vai identificando quais são as necessidades que você pode desenvolver, né, Daniel? Então você entra com o PDI ali, não, você precisa melhorar nisso aqui, então ali, ao mesmo tempo, você vai sentindo. Minha mãe falava o seguinte, Daniel, São Jorge contém cavalo e não anda a pé. Uhum. Se o líder ele tem que ter a dependência dele todo o tempo, em todo momento ali, além dele impedir o crescimento da equipe dele, ele vai causar a dependência da equipe dele. Ou seja, eu estar perto ali vai querer perguntar tudo e toda hora. Então precisa causar também essa interdependência. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu sempre falo para as minhas equipes o seguinte: quando vier tratar comigo, venha com as 2 mãos cheias. Numa mão você vai me trazer o teu problema e na outra você vai trazer a solução como se ela dependesse unicamente de você. Aprendi muito com isso, né? E todo mundo agora que eu chego, já chego com essas 2 mãos. Olha, isso tá aqui as 2 mãos. Porque às vezes também do outro lado as pessoas não têm você não é obrigado a ter todas as respostas. Perfeito, isso. E aí, aí o líder ele é obrigado a ter todas as perguntas. Mas não todas as respostas. Entendeu? E aí por isso eu digo, traga como se a decisão dependesse só de você. E aí a gente vai olhar junto se isso é possível ou não é possível. Mas o que a gente garante nessa negociação?
primeiro, você pode trazer o problema. Eu crio com você uma relação de que você não vai ser julgado pelos problemas que você vai trazer. Que eu confio que você vai trazer o que é importante. Eu não vou te julgar se a pergunta é simples ou complexa, se é uma dúvida boba ou não. Então a gente Legal. cria essa relação de que você confia que você pode se mostrar para o líder do jeito que você é. E aí eu posso te desenvolver vendo você do jeito que você é. E segundo, eu crio com você o que a gente falava há pouco tempo sobre o comprometimento e engajamento. Eu crio com você a relação de que você sabe que você pode contribuir. Opa, então eu vou lá com o meu líder levar para ele um problema. Daniel, tivemos isso estes dias, né? E é o dia a dia da área de RH. Uma colaboradora me trouxe. Daniel, identifiquei que perdi o prazo do vencimento do plano de saúde. É algo crítico, né? Plano de saúde é garantia de acesso à saúde para todos os colaboradores. E quando ela me trouxe, ela identificou, em seguida ela já veio até a minha mesa e falou: olha, e o que eu vou fazer agora é comunicar A, comunicar B e a gente vai tratar isso. Pode ser feito dessa modo? Eu falei: comunicar B você comunica, A eu comunico, porque aí é de alto líder para alto líder. Mas segue deste modo e assim a gente vai resolver o resultado. E também tinha uma relação em que ela teve confiança de trazer o problema. E eu até falei com ela: olha, neste momento, a gente primeiro vai resolver o problema. Que ela estava, óbvio, com a preocupação dela. E aí, o que vai acontecer comigo? Tinha uma multa pesada. Nesse momento, a gente vai olhar o problema. Resolvido o problema, chamei. Agora, a gente vai rever o processo. No processo, qual foi o ponto que você deixou passar? Daniel, eu coloco lá na minha máquina um aviso de encaminhar a fatura para o financeiro. Nesse dia eu cheguei, a máquina soltou o aviso lá na agenda e eu desconsiderei o aviso. Eu falei: olha, se tem um aviso, por que você colocou o aviso? Ah, porque eu não posso confiar na minha memória. Então, tá aí mais um lembrete. Se tem um aviso, pare e siga o aviso. Né? Tinha o checklist, só que ela desconsiderou o checklist. Né? Então, se tem o checklist, faça o checklist, cumpra o checklist. Resolvemos, tratei com o financeiro, voltei com ela, orientei. Vida que segue. Mas você trouxe algo muito legal sobre inteligência positiva, né? Todo erro é uma dádiva de oportunidade de aprendizado. Sim. Então, de vez de martirizar o erro ali, vamos lá, resolvemos esse erro, mas agora vamos para a causa. Até porque a gente precisa, Clésio, criar um ambiente de confiança. Quando eu crio um ambiente de punição pelo erro, de mera punição pelo erro, a gente percebe que os erros diminuem. Mas os erros diminuem ou eles não são comunicados? Né? Aí tem essa vertente, né? Eles não são comunicados. Agora, quando você estabelece um espaço onde o erro vai ser tratado dentro do seu real tamanho, a gente percebe que as pessoas erram mais. E quando elas erram mais, o que ocorre mais? Aprendizado. Então, se você cria uma relação com a equipe, que é uma relação onde há possibilidade de errar e crescer com o erro, beleza, aprendizado. Agora, se você cria esse ambiente em que o erro é supervalorizado e ele tem, vamos dizer, consequências maiores do que o que ele ocasionou, você não vai conseguir desenvolver uma equipe. E Daniel, nós falamos sobre gestão de pessoas, só que vamos chegar a uma realidade. Né? Se a gente for ver aí 80% hoje de negócio que é gerado, vamos ter lá 90% são para esse pequeno, médio e microempresário. Sim. Que às vezes ele não tem um setor de RH, ele faz tudo isso. Ou às vezes ele tem até lá um setor de RH, mas que ele talvez ele é aquela pessoa centralizadora. Então, então aqui é uma consultoria do Daniel para essas pessoas. O que ele precisa desapegar, Daniel? Realmente para ele ter ali algo mais estratégico. Se ainda ele não tem RH, como que ele desapegar disso, começar a instaurar isso? Se ele já tem ali, como ele criar realmente essa confiança para esse gestor de RH ali, para esse talvez o assistente administrativo que ele tem, que faz o contas a pagar ali, e faz o RH também. Então, por quê? Né? A gente falou dessa estrutura legal e tudo, mas às vezes não é a realidade de todo mundo. Isto. Eu costumo dizer o seguinte, veja,
voltando no que frustra as pessoas sobre o papel da área de RH, né? Que a área de RH é uma área de processos de gestão de pessoas. Não é uma área de gestão de pessoas. Quem faz gestão de pessoas é a liderança. O Liderança. RH prepara os processos e treina e desenvolve a liderança para que ela realize a gestão de pessoas. E esse é o ponto crítico e que faz um RH ser estratégico e não ser estratégico. Vamos lá. O profissional de finanças, os teus clientes, eles contratam profissionais que ele confia, que são bons do ponto de vista técnico? Alguns sim, outros não. E nos que confiam e levam pessoas preparadas, como é o resultado financeiro? Aí ele fica mais ali, mais confiante, né, Daniel? Então ele desapega ali porque ele já tem uma pessoa para poder auxiliá-lo. Perfeito. O mesmo se aplica à área de gestão de pessoas. Em que sentido? Como eu sou gente e você também é gente, o teu cliente também é gente, existe da parte deles, principalmente pequena e média empresa, a percepção de que se eu sou gente, eu sei lidar com gente. E essa é uma percepção verdadeira. Alguns lidam de uma forma mais fluida, melhor, com mais inteligência relacional e emocional. Tudo bem. Mas a área de RH, ela é a área de definição de processos de gestão de pessoas. Então, sim, você conhece de gente, mas você precisa ter ao seu lado gente que entende do processo de gente, gente que entende da importância. Vamos começar pelo básico? Onde é que a gente começa no básico na área de RH? Vamos reorganizar o DP. Então, eu preciso ter uma pessoa que entende da mecânica de processamento de uma folha de pagamento, que entende do básico da legislação trabalhista, que consegue orientar esse pequeno empresário sobre riscos que ele acaba escolhendo tomar. Vou pagar hora extra, não vou pagar hora extra. Vou pagar por fora, Vou vai pagar por transitar fora, vou todo. transitar na folha, não vou. E aqui a gente, né? Você também tem uma Sete estrada longa fatores. aí, você tem trocentas histórias para contar. Mas então você começa olhando o quê? Os processos básicos. E você confiaria algo importante para você, uma pessoa que não domina os processos básicos? Não. E por que que você faria isso com a área de RH da sua empresa? Então, o que eu diria para os teus clientes é: olhe para a área de RH como uma área tão importante e tão geradora de resultados como todas as outras. A grande questão é que o resultado da área de RH algumas vezes é invisível. Como assim invisível? É a área de RH que vai apontar para esse cliente sobre o cuidado em fazer os pagamentos de acordo com a legislação e não por fora. Ah, mas agora eu nem vejo ganho. Mas se você olhar o que você ganha em não tendo ação trabalhista, o RH já Já pagou o seu paga. custo. Ah, mas eu não vejo o ganho imediato de ter uma liderança preparada. E ao longo do tempo, quanto custa a tua rotatividade? E a rotatividade, o índice de rotatividade, está altamente conectado com a capacidade da sua liderança em conduzir as pessoas. Ah, mas fazer treinamento a gente investe, custa, e o resultado ele não é agora. Realmente, ele também não vai ser agora. Agora, Longo e prazo, né? quanto custa em médio prazo ter profissionais que dominam os processos da empresa e que faz com que esses processos se tornem mais eficientes, menos geradores de custo? Então, opa, olha o RH aqui ajudando a cuidar do custo da sua empresa. Está evitando ação trabalhista, está trazendo pessoas melhor preparadas para executar os processos e que vão reduzir a rotatividade da empresa, está definindo um programa de treinamento para que os processos sejam melhor realizados e com maior eficiência e eficácia. Então, a área de RH, sem dúvida, a gente não vai ter uma métrica exata. Existem metodologias Consegue como trazer o ROI ROI, ali, né? exato. Mas para mim, o ROI, ele é uma metodologia, óbvio, eu não vou dizer que a metodologia não funciona. Ao mesmo tempo, ou como diz a piada, né? O diretor financeiro e o diretor de operações se encontram. E o diretor financeiro diz: mas imagina, e se a gente gastar no treinamento dos colaboradores e os colaboradores forem embora? Aliás, não é nem o diretor de operações, é o diretor de RH. E aí o diretor de RH vira e diz: mas imagina se a gente não capacitá-los e eles permanecerem. Mas, Então, a área de
RH, capital humano, gente, gestão, pessoas e cultura é uma área que zela pela permanência da empresa, seja nos processos, seja no desenvolvimento da liderança. O resultado que uma área dessa é capaz de trazer, ele é sim perceptível em médio e longo prazo. E aí vamos falar do que é curto prazo também, que faz parte. Quando você tem um RH que atua junto com o negócio, que ajuda a definir pacotes de benefícios atrativos, eu não estou falando de pacote de benefício caro, estou falando de pacote de benefício atrativo. Isso melhora o clima. Um RH que é capaz de aplicar uma pesquisa de clima e identificar pequenos pontos de melhoria. Na empresa onde eu estou atualmente, nós temos lá práticas que eu acho muito maduras e de baixíssimo custo. A gente tem lá à disposição fruta para os colaboradores. O colaborador vai lá a hora do dia que ele quer e pega uma fruta. E tem coisas que passam a funcionar de um modo muito natural, maduro e orgânico. Esses dias mesmo rodou lá no WhatsApp, pessoal, temos copeiras lá e elas falaram: pessoal, se quiser hoje a gente faz um cachorro quente. Se cotizaram, fizeram o cachorro quente, custo zero para a empresa, porque as copeiras já estão lá, a estrutura da copa já está lá, os colaboradores fizeram o Pix, fizeram a vaquinha, todo mundo foi lá, lanchou, voltou. Nós somos uma das empresas certificadas no DF, 91 pontos do GPTW, com ações de baixo custo e ações que fazem com que as pessoas se sintam reconhecidas e vistas. Uma fruta, estou com fome. Fui lá e peguei uma fruta. Opa, simples, né? Cara, pensa na influência que a copeira, que a gente acha que não tem influência, pensa na influência que a copeira realizou nessa empresa. Ela puxou o lanche coletivo, ali, né? Envolveu, liderou as pessoas, pensou no cardápio, disse como ia ser, engajou todo mundo, fez o lanche e está todo mundo feliz. Quando as pessoas se sentem participantes, elas se engajam. Tá aí um exemplo de um cargo que não tem chefia, mas exerce liderança. A copeira liderou. Cargo, né? Não precisa do cargo. Liderança não precisa de cargo para ser exercida. Então, estas ações trazem ótimo resultado. Ela liderou até para cima ali, né? Liderou para cima, liderou, porque aí piadas à parte, né? Nós, os líderes, aí tem aquelas provocações, né? Ela falou: vou fazer. Aí os líderes foram lá: não, tá aqui, ó, o valor da contribuição da minha equipe. Então, ela ajudou o líder a fazer um agrado para a equipe. Né? Cima, e um cargo ali simples, que funciona, tinha autonomia, ela tem autonomia para propor isso. Muitas empresas não dão autonomia pessoal da Copa. Não. Você vai fazer café às 7, você vai fazer um café às 4, você vai servir só 2 garrafas, tá? De café. Conheço empresas assim. Então. E lá a copeira tem autonomia. E ninguém achou que a copeira estava mexendo com a produtividade para baixo, né? A copeira está tirando os nossos colaboradores da... Exato. Não, é a copeira ajuda a melhorar o clima. Com base em quê? Na autonomia dela, dentro do espaço dela, atuar. Dentro da Copa, ela atuou, engajou os colaboradores, fez um lanche, ficou todo mundo feliz. Que bacana, Daniel. E assim, é o fruto, né, desse desenvolvimento. Na verdade, é o clima, né, Daniel? Eu acho que tudo ali cooperou para o bem. Para ela tomar certa atitude, ela teve um sentimento: não, eu posso, aqui é permitido. Ela sente que ela tem autonomia. Que ela tem autonomia e mais do que tudo isso é também a participação, não só ali da equipe, mas também da liderança e poder apoiá-la nesse projeto. Perfeito. E sentir ali, então, poxa, ela está nos ajudando a manter aquilo que a gente quer. Isso. Que é o clima, né, organizacional, né? Veja que o clima não é também só da alta liderança, né? Manter o clima... Um exemplo simples, mas que vem tudo de encontro, né, com aquilo que a gente está falando, né? Isso. Manter o clima é uma responsabilidade de todos, onde se sentem autônomos para propor algo que pode manter o bom clima. Daniel, só que a gente está falando da sua empresa, que já tem a certificação, que já olha para isso. Agora, qual é a importância? Agora, vamos falar dessa intermediação aqui. Ele não é pequeno, ele já está ali
médio porte, indo para grande porte, a importância do PDL, a importância dele implementar programas de desenvolvimento de liderança. É custo, é investimento? Como se fazer isso? Eu diria que é uma necessidade. Não é nem Top. custo, nem Se quer ir para o próximo investimento. nível, ele precisa, dentro desse tático aqui, capacitar esse pessoal. Vamos lá, vamos pensar uma indústria. Ela precisa melhorar a capacidade produtiva e ela vai comprar uma nova máquina para inaugurar uma nova linha de produção. Esta máquina, ela é custo ou é investimento? Investimento. E por que a gente não olha a gente assim? Então, eu olho para a máquina como um investimento, sem dúvida, ela vai melhorar a minha linha de produção. Mas vamos lá, quem vai operar essa Olha pra máquina? gente, né? Gente. Quem vai definir os processos de operação da máquina? Gente. Quem vai treinar nos processos de operação da máquina? Gente. Quem vai acompanhar as pessoas que operam os processos desta máquina? Gente capacitada ali. Tem que treinar e desenvolver, né? Não. Então, né? Implementar um PDL não é nem custo, nem investimento. É uma necessidade de sobrevivência das organizações. Se a gente fica nessa discussão do custo ou do investimento, o tempo passa. Enquanto isso, os concorrentes estão lá investindo. E eu volto aí nas ações simples, né? Um PDL, Programa de Desenvolvimento da Liderança. Existem níveis e níveis de empresa. Para algumas empresas, um PDL que traga ali, vamos dizer, o arroz com feijão, o básico, comunicação, liderança de equipes, gestão de conflito, feedback. Para uma empresa que nunca trouxe nada, isto aqui já promove. Feijão, já ajuda. E eu gosto da ideia do arroz com feijão. Vou perguntar para você. Qual prato que as suas avós faziam que você mais gostava? Repete arroz com feijão. Era gourmet? Era gourmetizado? Nada gourmetizado. Mas né? você lembra simples, deles. Né? O simples bem feito Funciona. marca, funciona. E isso também vale para a área de gestão de pessoas. Não precisa inventar Não. a roda. Não precisa Até porque, para eu precisar inventar a roda, primeiro eu preciso ter usado ela, né? O básico, né? O básico. Então, poxa, eu tenho aqui uma empresa, sei lá, com 100, com 50, com 80, com 120 colaboradores. Nunca teve um PDL aqui. Então, eu vou num PDL que traz temas básicos que nunca foram tratados. Comunicação, feedback, liderança. Pronto. Opa! Aqui a gente já começa a trazer o básico para que todos comecem a andar dentro desse processo de desenvolvimento. Vamos fazer o PDL ano que vem novamente? Vamos. Agora, quais são os temas que ao longo deste ano que passou, a gente percebeu que precisam ser desenvolvidos? A gente precisa desenvolver nos nossos líderes gestão e controle. A gente precisa colocar indicadores que a gente não tem ainda. Então aqui agora a gente já tem outros temas para trazer para a nossa liderança. E aí eu começo na frase. Tem uma frase que eu falo, um passo e você jamais está no mesmo lugar. Então, é só um passo, né? Sim. Então, aí por quê? Vai se tornar um empilhamento. E quando a gente traz esse empilhamento, a melhoria ela precisa contínua. O desenvolvimento, ele acaba, Daniel? Não, porque na verdade essa é a diferença, né? Quando as pessoas falam assim, eu quero crescer, quero me desenvolver. Aí eu digo, olha, quem cresce é árvore. A gente se desenvolve. E o desenvolvimento, ele não se encerra. Porque o desenvolvimento, vou usar essa taça aqui como exemplo, né? A gente acha, aliás, essa é a diferença de crescimento para desenvolvimento. O crescimento, ele ocorre de uma forma na diagonal, sabe? Ele começa num ponto e termina no outro. O desenvolvimento é o seguinte, eu estou aqui, o crescimento é como se fosse uma escada de degraus lineares. Uhum. O desenvolvimento é uma escada dessas helicoidais, essas redondas. Sim, vai subindo e às vezes eu posso estar no mesmo ponto, só que agora eu já estou num outro degrau, né? Então, eu começo aqui, dou uma volta completa e paro aqui. Opa, agora
Eu vou dar outra volta e vou chegar aqui. O ponto é o mesmo, mas eu já estou vivendo outra complexidade. Eu era uma empresa de 40, de 50 colaboradores, agora eu já estou com 80, 100, 120. Os problemas mudam. Os problemas são parecidos, mas eles mudam. E se eles mudaram, eu preciso trazer outras soluções. Daniel, eu acho que a gente passou até. O papo tá bom, você percebeu que já passou mais de uma hora? Eu vi. Caraca, a gente conversou um pouquinho depois também. Daniel, quero que você fizesse aí o que eu não te perguntei ainda, você pode ficar à vontade, suas considerações finais pra gente estar aí. Por isso que o papo foi bom, que eu nem fui percebendo Nem em olhou tudo aqui, a hora. né? Não, deixei fluir também aqui, primeiro aí. Antes de agradecer, eu queria que você pudesse realmente aí deixar suas considerações finais, onde as pessoas elas possam te encontrar também, querer saber mais sobre o seu trabalho. Fique à vontade. Obrigado. Considerações finais. Eu acho que vale a pena a gente sim olhar para a área de gestão de pessoas como uma área que é parceira do negócio. Vou voltar nas relações, sabe, as relações de confiança que desenvolvem as pessoas lá de trás. A gente também precisa olhar para a área de gestão de pessoas como uma área que pode receber confiança e que ela vai apoiar a empresa a fazer melhores resultados. Porque também não é bacana estar numa área que não tem confiança, né? Sim, com Então, certeza. se a gente, e isso vale aí para os teus clientes e para outras empresas, olhar a área de gestão de pessoas como uma área que tem um conhecimento técnico. Olhar para uma área que tem uma expertise e olhar para uma área que tem uma entrega a ser feita. E essa entrega ela é parceira do negócio. Então, se a gente olha para esta área como parceira do negócio e a gente dá autonomia para esta área, do mesmo modo que eu estou falando de dar autonomia para as pessoas, as áreas também se desenvolvem, né? Por que a área de operação das empresas sempre é desenvolvida? Porque ela tem autonomia, não é? Sim, com Porque não certeza. é ela que traz o dinheiro, então ela tem autonomia. Então, quando você dá autonomia, o resultado chega. Isso vale para as pessoas e vale para as áreas. Para me encontrar no LinkedIn. LinkedIn, Daniel Florencio 77. 77. Pessoal, você que nos acompanhou, então acabou de agora esse nosso episódio com Daniel Florencio. Espero aí que você tenha realmente feito várias anotações. Eu brinco, né? Eu falo que ó, tomate é fruta ou legumes? Tomate é fruto. É fruta. Então, é conhecimento. Agora, você coloca tomate na salada de fruta? Não. Sabedoria. Então, isso aqui foi por isso que eu falo no início, para você pegar papel e caneta, para você tomar nota, realmente, né? Então, você adquiriu conhecimento que você aprendeu que tomate é fruta. Você aprendeu o básico aqui, de você valorizar a sua equipe, de você ver, né, que o investimento que você faz dentro da sua equipe não é um custo, nem é um investimento, mas também é uma necessidade. Então, se realmente você deseja ir para o próximo passo, deseja realmente liderar mais, gerar mais resultados, você precisa realmente investir nessa necessidade de você capacitar a sua empresa, capacitar seus colaboradores, seja qual nível ele estiver, né? Seja qual nível você estiver. Então, eu agradeço você que nos acompanhou nesse episódio aqui. Você pode deixar aí também aí um comentário, né? Para que você deixe aí a sua pergunta para o próximo episódio. Até deixa um tema que a gente pode abordar aqui no próximo episódio. Tenho certeza que vai ser agregador também para você. Se você não é inscrito no canal, você possa também se inscrever, porque qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação, através desses episódios aqui que a gente fala no Lidera Mais, é que nós venhamos crescer juntos. Então, até o próximo episódio. Daniel, gratidão pela sua presença Que é aqui, tá isso. bom, Daniel? Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Abraço.